Olá, amigo internauta. Mais uma vez eu estou de volta para deixar ao seu coração uma mensagem da parte de Deus. E a mensagem que eu quero deixar hoje traz como tema: consentir também é pecado. Como texto base para esta reflexão, eu quero deixar na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 32, o seguinte texto: os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. O mesmo texto, na edição Bíblia King James, diz as seguintes palavras de forma mais clara para que você possa compreender sem qualquer dúvida. E apesar de conhecerem a justa lei de Deus, que declara dignos de morte todas as pessoas que praticam tais atos, não somente os continuam fazendo, mas ainda aprovam e defendem aqueles que também assim procedem. O texto nos mostra, no seu contexto, e mesmo de forma isolada, o próprio versículo 32, que tão pecado como cometer o erro de transgredir a lei de Deus é consentir ou apoiar aqueles que também transgridem. Isto é um assunto muito sério, porque muitas pessoas acham que pecar é somente cometer o erro propriamente dito de forma direta. Todavia, a Bíblia, através desse texto de Paulo, deixa claro que se você apoiar qualquer pessoa que pratique um erro, transgrida a lei de Deus, se você apoiar, fingir que não está vendo e se calar diante da prática de transgressão, você também é contado como aqueles que erram. Por isso, esse assunto é muito sério e eu resolvi falar dele com você hoje aqui. Quais são esses erros que o apóstolo Paulo lista, dizendo que aqueles que apoiam quem comete é como se os cometesse? A partir do versículo de número 28, no mesmo texto, e agora eu vou fazer a leitura na Bíblia King James, o apóstolo Paulo diz assim: além do mais, considerando que os homens desprezaram o conhecimento de Deus, ele mesmo os entregou aos ardis de suas próprias mentes depravadas, que os conduz a praticar tudo que é reprovável. E aí Paulo começa a listar. Então tornaram-se cheios de toda espécie de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão empanturrados de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, segundo o texto de Paulo, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos, vivem criando maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor e respeito à família, sem qualquer misericórdia para com o próximo. Aí, no versículo 32, Paulo repete: e apesar de conhecerem a justa lei de Deus, que declara dignos de morte todas as pessoas que praticam tais atos, ainda aprovam e defendem aqueles que assim procedem. É de se parar para pensar. Quando nós pensamos que é tão errado você defender e apoiar os que erram, como você cometer o mesmo pecado, devemos chamar para nós uma responsabilidade muito grande e muito séria. Esta palavra do apóstolo Paulo mostra que consentir é ser conivente com o erro das pessoas. Eu busquei no dicionário para que você possa entender de maneira clara o que significa consentir. Consentir significa dar consenso ou aprovação a, permitir, assentar, concordar com, anuir, concordar, dar consentimento à prática. E o que é ser conivente? A palavra conivente vem de conivência. Conivente significa que finge não ver, que encobre o mal praticado por outrem. Portanto, hoje eu quero falar com você dizendo o seguinte: é importante que você esteja atento não somente aos pecados que você comete de forma diretamente, mas que tipo de pessoa você está apoiando, que tipo de erros você está apoiando nas pessoas que te cercam. É justo que nós tenhamos amizade com as pessoas, é necessário que nós mantenhamos o nosso círculo social, é necessário que nós nos relacionemos com os nossos amigos, com os nossos familiares, com as pessoas conhecidas. O próprio Senhor Jesus conviveu com pessoas que cometiam pecados. A diferença básica para a qual nós devemos atentar é que todas as pessoas com as quais o Senhor Jesus conviveu, ele visava a salvação delas.
Visava que elas fossem transformadas pelo seu poder e com a sua convivência. Eram pessoas que não tinham conhecimento direto da sua lei e especialmente do tempo da graça. Depois, a maioria daquelas pessoas foi transformada pelo poder de Deus. Diferente de pessoas que outrora conheceram a lei de Deus e que simplesmente apostataram da fé, se desviaram da presença de Deus, se desviaram voltando ao mundo de pecados e cometeram toda sorte de pecados que você possa imaginar. Entre esses pecados estão esses que nós estamos aqui: a mentira, a prostituição, o adultério. Que tipo de pecado você tem apoiado nos seus amigos? Eu faço questão de repetir essa pergunta porque ela deve levar você a investigar a sua consciência. Qual tem sido o seu comportamento diante das pessoas que te cercam e que pecam? Você tem apoiado? Você tem fingido não ver? Você tem simplesmente defendido essas pessoas, mesmo com os erros que elas cometem? Eu ouvi uma coisa de um amigo outro dia, que me deixou muito preocupado. Ele disse assim a respeito de um outro amigo que estava envolvido no pecado há muito tempo. Bem, eu convivo com ele e concordo com o pecado, ou me calo diante do pecado dele, porque faz muito tempo que ele vive essa vida. Ele já se acostumou com ela e todos que o cercam também se acostumaram. Faz muito tempo que ele se desviou da presença de Deus. Preste atenção nessa palavra que eu vou te dizer. Pecado não caduca. As pessoas que cometeram pecados terão que prestar contas diante de Deus. E Deus não se esquece da transgressão de qualquer pessoa que seja. Portanto, qualquer pessoa que transgride contra Deus irá responder diante dele. Por isso, você deve entender que assim como o pecado das pessoas não caduca diante de Deus, também não pode caducar diante de você. Você deve sempre estar alertando as pessoas que pecam, que cometem pecados, de que elas prestarão contas a Deus. Não apoie, não seja conivente, não concorde, não sorria e não conviva abertamente com o pecado. Diz um provérbio popular: diga com quem andas e direi quem és. Não estou dizendo a você que encerre o seu círculo social, mas se você pregou o evangelho, se você falou, se você alertou pessoas a respeito do cuidado que elas devem ter e da seriedade do pecado que elas cometem, e elas não querem voltar atrás, mas querem continuar pecando e vivendo uma vida dissoluta diante de Deus, aparte-se delas, porque você poderá estar incorrendo no pecado da conivência, e isso é muito sério. Esta é a palavra que eu quero deixar a você, orando para que a tua consciência seja despertada através desta palavra, e que você tome muito cuidado. São muitos os pecados que as pessoas têm apoiado: adultério, mentira, corrupção, homossexualismo, que é um pecado grave e que inclusive está condenado em Romanos capítulo 1, e nós nunca vamos deixar de falar dele, independente do conceito social sobre a prática do homossexualismo, e uma série de outros pecados que a própria Bíblia lista para que você possa compreender. Eu quero deixar para terminar um texto que está na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 11 e 12, que diz assim: e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Eu espero sinceramente que você não tenha prazer na iniquidade. Eu termino com duas frases de duas grandes personalidades da história. A primeira frase é: o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Quem disse isso era um pastor também, chamado Martin Luther King, e você deve conhecer um pouco da história dele. Abraham Lincoln, que foi inclusive presidente dos Estados Unidos, disse o seguinte: pecar pelo silêncio, quando se deveria protestar, transforma homens em covardes. Que Deus te abençoe e que você se associe com aqueles que temem a Deus e que reverenciam a sua palavra. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.